Olá, começando mais um programa Livres Ideias, o primeiro programa Livres Ideias de 2017, hoje discutindo um tema polêmico, como todos os outros, inclusive, a crise carcerária no Brasil. O programa Livres Ideias, para você que está assistindo pela primeira vez, é uma iniciativa do Senas Pré-Vestibular e Concursos e também da Pousada Relíquias do Tempo. Essa pousada, excelente meio de hospedagem aqui de Diamantina, eu convido você a conhecer. Pousada Relíquias do Tempo fica na rua Macau de Baixo, número 104, aqui no centro de Diamantina. E eu convido você a conhecer esse aconchegante, esse espaço maravilhoso aqui de hospedagem em nossa cidade. Bom, para o programa de hoje, eu convidei e tenho a honra de apresentar a vocês o delegado regional da Polícia Civil em Diamantina, Dr. Juliano Alencar. Muito obrigado, Juliano, por sua presença. Agradeço o espaço, agradeço o convite, Emerson. Boa tarde a todos os telespectadores. Beleza, muito obrigado. E convidei também a professora e advogada, professora do Senas Pré-Vestibular e advogada Camila Pereira. Muito obrigado, Camila. Agradeço também a oportunidade e boa tarde a todos. Pessoal, a gente começou 2017, claro, fazendo votos de que seria um ano menos violento, um ano mais pacífico, pelo menos, né, para a nossa população. E começamos já na primeira semana com a segunda maior chacina dentro de um presídio nacional, depois do Carandiru, né? Foram em Manaus, né? Foram aproximadamente 56 presos mortos, né? E em seguida, num presídio em Roraima, foram aproximadamente 31, talvez 33 presos assassinados dentro do presídio, né? Essas notícias trouxeram à tona um tema sempre recorrente nas nossas discussões, Brasil afora e talvez no mundo inteiro, né? Que é a crise no sistema carcerário, especialmente no Brasil. Superlotação, violência e tantos outros problemas que a gente enxerga, né? Bom, queria começar com o delegado Juliano. Como você enxerga essa crise? Primeiro, será que essa crise é como Darcy Ribeiro falava da educação, não é uma crise, é um projeto? Bom, o próprio Darcy já citou há quase 30 anos atrás que ou o Brasil investia em escolas ou não sobraria dinheiro para se construir presídios. Infelizmente, hoje a frase que ele proferiu se tornou uma profecia. Nós temos hoje uma população carcerária que é a quarta maior do mundo, atrás apenas de países como Estados Unidos, China e Rússia, e sendo que temos um número de mandados de prisão em aberto para serem cumpridos quase tão grande quanto o número de pessoas presas. Então já temos uma superpopulação e ainda teríamos que praticamente dobrar essa superpopulação para conseguirmos cumprir todos os mandados de prisão em aberto. O que nós percebemos com isso aí é que o encarceramento, a prisão, a restrição de liberdade talvez não seja a solução para o problema de criminalidade. O Brasil, como tem sido dito há algum tempo, o Brasil, se encarcerar fosse solução, nós seríamos referência. E não somos referência em questão de redução de criminalidade. Um ponto que pode ser observado para isso é que dentre os 10 países com os menores índices de criminalidade do mundo, não estão nenhum dos 4 que mais encarceram. Então, o encarceramento não sendo a solução, qual seria a solução? Eu acho que nós já temos que voltar o raciocínio mais para esse ponto. Qual seria o caminho a seguir, já que prender não resolveu o problema? Para a maioria dos políticos, especialmente em véspera de eleição, né? E também para alguns apresentadores desses programas sensacionalistas da tarde, o encarceramento quase sempre é, se não a melhor solução, a única solução. Pelo menos é o que eles vendem e a maioria da população compra, né? Se eu chegar ao poder, a gente vai prender todos os bandidos, vai fazer acontecer. Aí o Datena, o Rezende da vida, fala, mas tem que prender todo mundo, tem que fazer, tem que encarcerar mesmo. Essa proposta deles, então, parece estar indo de encontro à realidade, né? Você não acha, Camila? Pela crise do sistema processual, do sistema judiciário, a sociedade ela tem um pouco de uma busca pela sensação de impunidade, porque tem uma morosidade no julgamento dos processos, e isso gera essa sensação de impunidade. Então, qualquer condenação
numa mídia que vem e sensacionaliza um caso concreto, que é pego ali dentro de vários casos que existem, a sensação é que a sociedade ela clama por não haver mais essa impunidade. Então ela quer ver a condenação. Só que justamente seria o contrário que ajudaria a diminuir a criminalidade. Porque a gente precisa de uma ressocialização do condenado. Quem são as pessoas que cometem crime no Brasil? São geralmente as pessoas que vão presas, são as pessoas menos favorecidas? Que tipo de crimes elas cometem? São crimes graves, a maioria dos crimes que são presos, os criminosos que estão ali sendo presos e reclusos todos os dias, que como o Juliano disse, são mais de 700 mil presos no Brasil, e a gente tem um déficit de vagas aí em torno de 300, 250 mil vagas, com vários presos aí domiciliares, que não deveriam estar nesse regime. Então a gente tem 3 tipos de regime para a pessoa ser presa. A gente tem o regime fechado, semiaberto e aberto. Qual regime essa pessoa seria encaixada? Ela está convivendo com pessoas que fazem bem, que ela se torne uma pessoa melhor? Qual a função da pena? Isso tudo a gente tem que pensar. A sociedade tem que refletir e ver se realmente essa busca pela punição é o que seria a solução para esse caso. Aí você tocou um ponto interessante. Eu acho que a maioria das pessoas não estão se perguntando para que serve a prisão ou o que elas esperam da prisão. A gente conhece muita gente que espera que a prisão seja um matadouro de preso mesmo, né? Mas será que seria essa a melhor resposta? Pelo menos me corrija se eu estiver errado, delegado. Eu vejo a prisão com 2 finalidades. A primeira de punir o preso, punir o infrator ou o criminoso, né? Cerceando o direito de liberdade dele, e o outro ressocializando, como a Camila falou, esse preso, devolvendo ele para a sociedade, né? Eu estou equivocado? Não, a função da pena restritiva de liberdade ou de qualquer outra pena é essa mesmo. Ela deve servir para que aquela pessoa que cometeu o crime não pratique novamente aquele crime, servindo como uma repressão específica contra ele. Ela deve servir para que ele se sinta punido por uma justiça retributiva, e, de maneira geral, uma prevenção geral, que a punição específica para um indivíduo sirva como um exemplo para toda a sociedade, para que a sociedade não vá delinquir, que seria uma prevenção geral daquilo ali. Além disso aí, a função da pena ela deve ser de ressocializar e de trazer aquela pessoa que desviou-se do caminho da sociedade, o bom caminho da sociedade, para retornar para uma vida social adequada. O que nós percebemos é que os métodos do encarceramento puro e simples, ele não gera essa ressocialização. O sistema processual penal brasileiro, ele prevê, como foi dito pela Camila, três estágios do cumprimento da pena. Ela inicia-se, dependendo da quantidade e da gravidade, no regime fechado, onde a pessoa fica integralmente reclusa, passa para um regime semiaberto, onde a pessoa já inicia as saídas do estabelecimento prisional para trabalhar e retorna no período noturno e de final de semana, e termina num regime aberto, onde ela já está mais reintegrada à sociedade e naquele momento não precisa mais retornar para a cadeia. Então, caso esses regimes fossem cumpridos, nós teríamos aí uma progressão do contato daquele criminoso com a sociedade para que aos poucos ele fosse retornando e se reintegrasse ao seio social. O que nós percebemos é que nós não temos estrutura por parte do Estado para que esses 3 regimes sejam aplicados. Em não havendo a estrutura, essa pessoa sai de um regime de segregação total, normalmente retorna diretamente para a sociedade, onde ela não recebe oportunidades e como ela não teve nenhum tipo de projeto adequado à sua ressocialização do período em que esteve presa, ela retorna e volta para a criminalidade. Ela retorna e tem os mesmos problemas que ela tinha antes. Ela continua sem ter uma oportunidade de vida, sem ter acesso à saúde, sem ter acesso à educação. E aí, traçando um paralelo com os países em que há uma menor taxa de criminalidade no mundo, nós percebemos que o investimento na área social e o acesso à política pública de qualidade de vida é que faz com que se reduza a criminalidade, e não as prisões em si. Há uma notícia recente
de que a Suécia e a Holanda são países do mundo que reduziram tanto a criminalidade que os presídios têm sido estabelecimentos ociosos, têm sido fechados. Eles são fechados justamente porque são países que investem na qualidade de vida da população. Então nós temos que perceber isso aí. Temos que tomar providências com relação àquele criminoso imediato. Não dá para parar de investir na parte de segurança pública. Mas temos que pensar que isso não é uma finalidade única. A gente não pode tratar a prisão como um fim em si mesmo. Ela tem que ser algo temporário e tem que ser algo apto a reintegrar aquela pessoa ao seio da sociedade. Afinal de contas, o grande projeto da segurança pública, ele deve ser o de diminuir a criminalidade a longo prazo, e não de simplesmente retirar por um período aquela pessoa do seio da sociedade para que a sua volte a delinquir e depois cumprir a pena. Inclusive, quando você, enfim, as pessoas falam de uma maneira geral que a prisão ajuda a reduzir a criminalidade, e aí a gente vai ler uma notícia onde que, por exemplo, o líder do tráfico comanda o tráfico de dentro da prisão, né, e comanda as mortes e tudo mais, toda a organização criminosa de dentro da prisão, perde o sentido essa argumentação, né, de que a prisão vai, a princípio, ajudar a reduzir a criminalidade. Não que eu esteja defendendo que os bandidos têm que ficar soltos, claro que não, né, tem que ser presos. Mas eu acho que o tipo de prisão que a gente tem atualmente não está contribuindo para esse fim. Aí se encaixa aquele ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar. Então a prisão tem sido aplicada como um remédio, que não está resolvendo e não cura mais o problema que a gente está vivendo. Tanto que nós vimos aí essa rebelião que aconteceu, foi realmente comandada dentro da prisão, era uma coisa que saiu da prisão, que é o PCC. E, como o Juliano falou, realmente a educação, a moradia, a oportunidade de ter qualidade de vida para essas pessoas é que vai ressocializar e vai evitar que elas cometam crime. Então, tem apontadores que falam que a ausência de moradia adequada, a maioria das pessoas que vão encarceradas, elas não têm o ensino completo, geralmente elas têm normalmente até o ensino fundamental, no máximo. Elas não têm oportunidade de emprego, não teve nenhum emprego na vida, então elas não têm histórico de trabalho. Vivem lá em condições subhumanas, alguns presídios vazam esgoto, eles ficam sentados em cima do esgoto. Essa questão da superlotação dos presídios, onde deveriam ter 10 presos, 7 presos, tem 17, 20 presos numa cela. Então eles têm que conviver com inimigos, então eles vão aumentando a criminalidade dentro da prisão devido a essa forma de serem tratados do que a diminuir. Verdade. Além disso, essa prevenção deveria acontecer porque realmente quem geralmente vai preso são pessoas que não têm essa qualidade de vida digna. Verdade. Eu concordo com você, Camila, mas eu acho que, aliás, concordo com os dois, mas eu acho que vocês vão concordar comigo que na visão de boa parte das pessoas a gente estaria defendendo vagabundo, defendendo bandido no tipo de discurso que a gente está apresentando aqui até agora, né? Bom, e também sobre esse discurso de ódio que vem se popularizando, especialmente nas redes sociais, eu vou convidar vocês para a gente continuar essa conversa no próximo bloco, beleza? Então, até lá!